Fala, rapaziada! Puxa vida, que satisfação, hein? Quanto tempo tive que esperar, mas iniciamos, começamos. E hoje, rapaziada, tenho que falar uma coisa para vocês. Para dar início hoje, que foi muito difícil, muito trabalhoso, mas valeu a pena demais. E para começarmos hoje, não poderia ser diferente. Eu tive que escolher pessoas que realmente fariam diferença para esse projeto e que fizeram diferença na minha vida em inúmeros momentos, em inúmeras situações. Fizeram diferença na minha vida e na construção do meu caráter, posso dizer assim. E foram, em muitas situações, exemplos para mim também. Então, eu gostaria de compartilhar muito do que esses caras aí fizeram para mim, como eles fizeram tão bem para mim. Eu falei assim, não, eu tenho que dividir isso com pessoas, né? E foi legal, cara, porque esse projeto, né, esse podcast, é um negócio que eu já venho trazendo no meu coração há muito tempo para compartilhar com pessoas. E é um negócio que quando a gente quer compartilhar algo bom, você tem que trazer algo bom para cá também, né? Então, quando eu entrei em contato com eles, foi uma semana atrás. Ele falou, eu vou também. Foi muito legal, as coisas aconteceram, né? Eu tenho convicção que foi Deus que proporcionou isso de acontecer e foi muito saudável a forma que aconteceu. Né? Não é à toa que esses caras sempre estão presentes em minha vida. Um mais próximo, o outro nem tanto, mas vocês vão entender um tanto dessa aproximação e os momentos que eles estiveram comigo e a importância que eles têm no dia a dia. Tá? O quanto isso é relevante para mim, vocês vão compreender. Beleza? Comigo aqui, Pastor Manuel, Pastor Guilherme Rocha, muito obrigado pela presença, hein? Satisfação. Prazer é nosso estar aqui, né? Sim, eu quero agradecer, prazer de fato, é todo nosso. Obrigado, Rodrigo, e já quero dar os parabéns por essa iniciativa, né? O Vale Mais Fé e Política, excelente assunto, né? Que precisa ser debatido, levar, como você mesmo disse, aquilo que é benéfico para você tem que ser para outros, então a gente propagar isso e a recíproca é verdadeira também. Agradeço. Pastor Manuel, uma pessoa que tem um carinho muito grande. Então vai ser um bate-papo assim, abençoado e maravilhoso. Vamos embora. E o legal é que assim, a galera já sabe como funciona um podcast, né? Não é uma entrevista, é um bate-papo. Nós vamos desenrolar aqui. O tema principal aqui que nós vamos desenrolar é o cristão na política. Né, que isso tem inflamado aí durante um bom tempo já e principalmente nessa polarização das últimas eleições, né, muitas famílias têm se confrontado, né, mas antes da gente dar uma continuidade aí, senhores, eu não posso dar início a isso daqui sem antes agradecer, vou pedir licença para vocês, agradecer alguns parceiros que têm nos apoiado aqui para que esse projeto tenha início, porque não é fácil, né? Quero agradecer aqui ao grupo T7 News, que tem me dado uma força muito grande, né? A DL3D, tá? Do Daniel Wacho Lobão, uma empresa de impressão 3D sensacional, que inclusive fez essa arte aqui do nosso logo ali de impressão 3D é um negócio complexo, viu? Fazer aquilo dali com 3 cores e tal, para quem conhece da tecnologia é difícil fazer aquilo dali. Nós temos aí também que está inaugurou dia 17 do 7, vai inaugurar na verdade, né? Dia 17 do 7. Né? Que dia que é hoje? Eu estou até perdido. Hoje dia 18, dia 18 inaugurou ontem, né? Aqui na Independência, ali na Avenida Itália, no 270, o Shake, né? Top.
top. O Shake, ele vem agora aí com um novo espaço bacana, parceiraço nosso aqui também. A drogaria familiar, né, com a entrega delivery mais rápida da cidade, né? Pô, parceiraço nosso aqui também, quero agradecer. Sem esses parceiros é difícil de fazer a coisa acontecer, e eles têm apoiado a gente aqui, né? E, enfim, muito obrigado de verdade, galera. Dá uma força aí para esses parceiros aí, que sem eles nada acontece. Mas vamos lá, olha só. Quando eu chamo aqui dois pastores, eu vou falar de duas coisas aqui, que esses dois, antes da gente entrar no foco principal aqui, eu quero provocar os dois aqui de um assunto que eu não falei para eles que nós vamos tratar. A gente sempre começa com uma fisgadinha de leve, mas né? Vem a pegadinha. Já vamos começar assim já, né? Mas é dois assuntos que vocês já compartilharam muito, o pastor Manuel, na nossa igreja. Nós já compartilhamos muito já disso. E o pastor Guilherme Rocha já compartilhou já disso também nas mídias sociais, que ele desenvolve muito bem. Eu acompanho muito, né, a mídia social do pastor. De uma coisa que a galera às vezes deixa escapar e não percebe a grandeza de Deus na nossa vida, o quanto Deus é bom, o quanto Deus faz na nossa vida no dia a dia, e por muitas vezes a gente deixa escapar e não percebe o milagre dele. E no caso desses dois, foram dois milagres maravilhosos que aconteceram na vida deles e que muita gente pôde acompanhar. Se você não se incomodar, compartilhar antes da gente entrar nesse tópico, né? Pedir para o Guilherme começar, que foi com a sua filha, cara. Eu vou entrar nesse assunto porque você compartilhou nas suas mídias sociais. Legal. E foi muito bonito, cara. Sua filha do lado. Cara, foi um negócio, cara, que eu não tem como não assistir aquilo lá e não se comover, né, cara? Verdade. Se puder falar disso daí, compartilhar com a galera. Com todo prazer, eu falo sim. Na realidade, o que o Rodrigo está falando, né? Minha filha, que a mais nova, tem 17 anos, a Carol. Carol é uma guerreira, né? Eu tinha 1 ano de conversão. Ela, com 2 anos e 4 meses de vida, ela cai na piscina. E quando minha esposa tira ela já estava dura mesmo, sem vida. E aí levaram para o hospital. Quando fizeram a ressurreição lá, ela teve 3 convulsões, paradas cardíacas, e os médicos, então, eu cheguei sem nenhuma estrutura, mas pela misericórdia de Deus, crendo nele. Mas resumindo o fato, né? É assim, que é muito importante, mas resumindo mesmo, o médico falou, não tem nenhuma chance e tal, é muito difícil voltar muitas sequelas, né? Aproximadamente ficou 10 minutos dentro d'água, e aí eles falaram que ela levaria ao coma, né, o coma induzido, e só depois de 72 horas que eles iam ter alguma informação sobre ela. Resumindo, 68 horas depois ela saiu da UTI direto para casa. E foi fantástico porque quando ela chegou lá, a primeira coisa que ela quis fazer, nadar. E eu falei, eu vou entupir essa piscina. E depois, o ano passado, se eu não me engano, ela batizou lá, né, eu batizei ela na mesma piscina que um dia quase ela morreu, e de fato ela morreu para o mundo e nasceu para Cristo, e ela é uma serva mesmo de Deus. E depois, com 11 anos, ela teve um problema, a gente não descobria, e mais de 5 vezes no médico a semana toda, até que descobriu que ela estava com a apêndice supurada. Ali ela ficou 19 dias na UTI, 31 dias no hospital, 3 cirurgias. A última cirurgia, o médico desceu, levou ela para fazer o eletroencefalograma, né? E aí o médico, naquele momento, falou que estava desconfiado que ela já estava com morte cerebral. E para mim foi o momento assim mais difícil da minha vida, né? E para resumir também, depois ela teve alta. Hoje, por isso que eu falo, eu olho para ela, eu vejo uma guerreira. Eu gosto muito desses filmes de pessoas assim que defendem honra, e eu vejo e a principal coisa, né? A principal questão, é uma pessoa muito dedicada, mas a principal questão, e que eu louvo a Deus, é que ela é uma serva do Senhor, e tem glorificado a Deus onde ela passa, tem sido um testemunho de vitória e bênção. E eu só não chorei agora porque eu já contei muitas vezes, mas isso eu louvo a Deus sempre quando eu olho para ela, minha esposa, a gente sempre comenta. E Deus é fiel, né? Esse é o testemunho.
E o pastor Manuel também, no caso, foi diretamente com ele, né? Nós acompanhamos o que aconteceu com ele, nós ficamos orando e tal, por tudo que aconteceu, mas até é mais fácil ele contar um pouco disso daí, né, pastor? Como que aconteceu todo esse drama, até porque muito você também não sabe como foi, né? Você acompanhou um pouco, né? Antes eu só vou complementar um pouco. Eu conheci o pastor Guilherme na quadra, né, que eu treino crianças, né, e eu comecei com um planejamento também de treinar meninas, né, umas meninas da igreja falaram, pastor, o senhor é preconceituoso? Eu falei, por quê? O senhor treina só homem, não treina mulher? Eu falei, então vocês arrumam um tanto de menina que eu começo a treinar as meninas também. E aí, de repente, teve 7 meninas no primeiro dia, depois foi enchendo. E eu conheci o pastor Guilherme trazendo a Carol, que a Carol falou para ele, pai, eu quero treinar futebol. E foi um prazer ter conhecido, e a gente desenvolveu essa amizade, né? Já porque aí o testemunho ele já falou para mim naquele dia mesmo, né? E aí eu olho para a Carol sempre como um milagre, né? No meu caso, futebol sempre acompanhando a minha vida, né? Sim. Eu fui convidado por um pessoal que trabalha com futebol, eu fui convidado para jogar uma partida de salão, né? Então você ganha, você vai ficando, né? Você sabe que eu não perco fácil, né? Meu time... craque é craque, né? Uhum. Aí eu comecei a jogar, eu joguei 3 partidas seguidas. 3 partidas seguidas e tal. Aí eu falei, agora eu tenho que ir embora, tal, despedi do pessoal e fui. Cheguei em casa, meu filho fazia medicina, tinha feito, na semana ele tinha introdução à cardiologia, né, e tal. E aí eu chego em casa, tomo um banho, começo a suar frio, dormência na mão e tudo. Aí eu desço para pegar as coisas das crianças, para levar, para preparar para o campeonato das crianças, né? E aí eu falo para ele, Guilherme, eu não tô... Ele falou assim, tá parecendo que tá mal, pai? Não tô muito bem, não. Tô meio suando frio e tudo. Aí ele falou assim, logo, sabe lá que eu levo as bolsas pro senhor. Aí eu sentei no sofá e tudo. E ele ligou pro meu cunhado e falou, olha, seu pai tá com quadro de infarto. Aí eu fui pro hospital, tranquilo. Deitei lá na maca, o cara fez o eletro lá e falou, não, parece que tá normal, né, o eletro. Aí o meu cunhado pegou e mandou pro cardiologista e falou assim, olha, arruma um lugar pra ele internar porque tá infartando e é grave. Na hora que eu ouvi ele falar isso, eu apaguei. Não me lembro de nada. Eu fiquei 13 dias na UTI, né, o pessoal orando e tudo. Mas no dia que eu acordei na segunda-feira. Aí eu acordei, vi um enfermeiro do meu lado, o enfermeiro falou assim, e aí, tudo bem? Eu falei assim, então, eu não sei se eu tô bem, eu só sei que é o seguinte, que horas são? Ele falou, 8 horas. Então eu já perdi o campeonato das crianças, mas acho que no culto dá pra mim ir. Eu falei, o que você tá pensando, rapaz? Aí eu falei, não, pensando que eu vou poder ir, né? Eu falei, não, você sabe o que aconteceu com você? Não. Ele falou assim, infartou, foi grave. Você veio aqui, você tá na UTI em Pinda, nem sabia onde tá. Tá na UTI em Pinda. Eu tenho o primeiro paciente cardíaco que apareceu nessa UTI, e ele falou, não podemos perder esse paciente de jeito nenhum, né? E com a vontade deles, tinha a vontade do nosso soberano Senhor, que queria que eu continuasse, né? E aí eu fiquei 13 dias lá, e hoje, graças a Deus, recuperado, mas foi um milagre, né? Porque a igreja orou, meus parentes todos oraram, né? E foi realmente um milagre. E ficou com uma parcela pouca, né, do coração aí funcionando, né? Eu comecei com 40% e hoje estou com 60%. Vou chegar a 100 aí. Ô, vasinho ruim de quebrar, hein, pastor? Pelo amor de Deus, hein? Você é louco. Vaso ruim não quebra fácil. Então, senhores, veja bem, já temos aqui já 2 aí que tem uma história bacana, forte, né, do quanto Deus agiu na vida deles aí, de uma maneira diferente, né? Porque o fato é que Deus está todos os dias agindo, só de nós termos a oportunidade de acordarmos e estarmos aí com a nossa família, né? Deus abençoar com isso, maravilhoso, né? Amém. Já é uma alegria inenarrável. Porém, o nosso dia a dia, a gente esquece muito disso e deixa de valorizar muitos detalhes. E esses detalhes vão passando e nós vamos deixando de valorizar. E vamos nos apegando muitas vezes em
outras riquezas que vão nos tirando do valor do Senhor. Com isso, vai nos levando ao mundo e nos deixando em situações mecânicas, e nós vamos agindo e tomando decisões automáticas e assim perdendo os valores, como eu já falei. Muito bem. E nós vamos entrando no assunto que nos traz, que é o fé e política, que em determinados momentos a gente fala assim, minha lógica me basta. Né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e nós vamos nos conduzindo. E aí eu inicio a situação da seguinte maneira. Vamos lá. Tem um senhor, não sei se vocês conhecem, um pastor, Luiz Camargo. Ele até tem um programa também do YouTube, muito bom. Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo, seja muito bem-vindo. Eu adoro esse cara, ele é sensacional. E ele tem um livro, Breve Manual do Cristão Conservador. Logo de início, ele inicia esse livro dele da seguinte maneira, que eu acho muito interessante, a partir dele eu provoco a nossa reflexão. Né? Nem todo conservador é cristão. Né? Mas todo cristão deveria ser um conservador. E a partir daí que gera o conflito, muitas vezes, dentro do cristianismo. Ok? Essa afirmação, ela levou muito, na última eleição principalmente, uma provocação assim, olha, o cristão que vota na esquerda não sabe o que é ser cristão. Ou não entendeu o que é esquerda. Né? Essa afirmação, como vocês veem isso? Porque ela ficou pesada durante muito tempo. Né? E houve um conflito muito grande dentro da igreja. Nós estávamos vindo aí de um momento de pandemia e de política, onde os irmãos estavam, na grande maioria, fora da igreja, e só tinha mídia social, né? O afastamento, onde uma coisa que você escrevia era mal interpretada. Cara, gerou um rebuliço, um pingo virou porrada, literalmente. Né? Então, aqui com mais calma, tempo, tranquilidade, como vocês veem isso? Pastor Guilherme Rocha, primeiramente. Primeiro, tá bom. É totalmente coerente a frase, né? Todo cristão tem que ser conservador, mas nem todo conservador é cristão. Por quê? Pelo simples fato, e tem outras inúmeras implicações, mas de repente eu posso citar algumas aqui. Mas a primeira o que significa, então, para a gente trazer uma definição sobre conservadorismo. Conservar, né? Conservar, mas isso não quer dizer no sentido de ser engessado. Mas se precisar mudar ao longo da história, a gente vai analisando gradativamente se isso tem funcionado. Mas a gente defende uma história que é muito maior que nós, né? O próprio pai do conservadorismo, Edmund Burke, ele diz que quem não conhece a história está fadado a repeti-la, né? O C.S. Lewis, ele fala que o Ocidente ele é cronologicamente arrogante. A gente não tem como viver num vácuo cronológico, mas a gente tem uma história muito maior do que nós. Então, até Wesley, né? Um teólogo chamado John Wesley, ele é conhecido como teólogo da síntese, ele fazia algumas aplicações, chamado quadrilátero, né? Ele, primeiro, a estrutura bíblica, e depois a razão, depois a tradição, isto é, ele precisava olhar para esses aspectos. O que, por exemplo, para nós aqui, o que eu penso sobre determinados assuntos da Bíblia? Eu penso isso, mas o que a minha tradição diz? Teólogos antes de mim, fantásticos, né? Tem uma frase, agora eu não lembro de quem, alguns dizem que é de Isaac Newton, né? Subir sobre ombros de gigantes para enxergar mais longe. Então, basicamente, seria conservar. Então, pelo simples fato de sermos a religião do livro, a gente conserva esse livro, né? E, portanto, obviamente, isso vai reverberar, porque o cristianismo ele não é simplesmente algo de foro
privado, que funciona só em determinada esfera, mas ele é abrangente. Um livro muito bom que fala sobre isso é de Abraham Kuyper, né? Que ele fala que o cristianismo é uma cosmovisão abrangente. Então ele se manifesta em todas as áreas da nossa vida. E falando na área política, embora o conservadorismo não é necessariamente uma estrutura política, mas ela vai alcançar essa estrutura, ele defende, por exemplo, conservadorismo de família, estrutura social como existe, o status quo, né? Então, inevitavelmente, o cristianismo, no simples fato da sua aplicação, o simples fato dele pegar o cristianismo e aplicar nas áreas da sua vida, ele vai conservar, ele vai ser conservador. Então, inevitavelmente, é uma loucura. Depois a gente pode até estender o assunto, mas eu quero deixar o pastor Manuel algumas coisas sobre isso, mas sobre por que um cristão não deve votar no espectro esquerda e quais são os motivos disso. Mas, em contrapartida, o Ocidente ele é sustentado por um tripé, né? Até então, isso já passou. A gente sabe que a gente já não tem mais essa estrutura. Mas o tripé que faz o Ocidente ser o Ocidente é a filosofia grega, o direito romano e os valores morais judaicos e cristãos, né? Isso é o que faz o Ocidente ser o Ocidente. Por isso que eu digo que isso já passou, não existe mais. Tudo hoje foi subvertido pelo espectro esquerdo. Mas, então, pelo simples fato disso acontecer, a cultura nossa, e aí a gente até pode falar de Gramsci, né, que é o marxismo cultural, que ele olhou o Ocidente e falou, não dá para a gente fazer o que a gente fez no Oriente, fazer o mecanismo revolucionário. Então tem que ser a partir da cultura. E a cultura está encharcada de valores morais judaicos e cristãos. Então veja que esses valores faz com que a pessoa não professe o cristianismo, mas culturalmente ela absorva alguma coisa que inclusive é ser conservador, né? Eu conheço muitas pessoas que são conservadores, aquelas pessoas que querem ter uma vida honesta familiarmente, criar os seus filhos, produzir, tudo que é o arcabouço do conservadorismo. Em contrapartida, não são cristãos. Mas, inevitavelmente, aí tudo bem, aí funciona como relação de efeito, ele receber esse efeito como sociedade ser conservador. Mas o fato é que, diferente o cristão, não tem outro caminho, não reverbera teologicamente, a teologia pública, ela não é possível reverberar em outra coisa senão o conservadorismo. Não é possível alguém ser cristão e, ao mesmo tempo, ser de esquerda. É impossível, é incongruente, é utópico, mas o que hoje mais se faz é utopia, que é a própria defesa de Marx, né? E a gente vai falando muito sobre isso, mas senão eu vou ficar aqui, né? Então, o que você acha, pastor? Nesse aspecto, eu conheço pessoas firmes que são cristãs, né? E são com tendência para a esquerda. Porque, na verdade, o Antônio Carlos Costa é um pastor que eu, de vez em quando, ouço tudo, e ele é radicalmente na questão da esquerda, mas não a questão de... Porque quando você fala de aborto, dessas coisas, nós somos radicalmente contra mesmo. Mas a visão da esquerda na questão da área social, ela pega também muito, muito forte. E às vezes a gente não passa a olhar muito bem. Por isso que faz que a esquerda ela pega certas pautas que a igreja sempre trabalhou na área social, entendeu? E eles pegam muito forte isso para falar que eles amam o pobre. E nesse aspecto, eles vêm e influenciam as pessoas nesse tipo de aspecto. Então, alguns cristãos, eles olham para esse aspecto na questão social e eles defendem essa questão como se a direita não se importa com o povo. Aí fica essa questão de capitalismo e socialismo e essa discussão, né? O capitalismo não se importa. O capitalismo eu acho que se importa muito mais porque quanto mais uma pessoa, não é questão de riqueza, mas é a questão que quando a pessoa ela consegue ter uma prosperidade, isso automaticamente influencia na questão dos pobres. Por exemplo, quando a gente vê as duas Coreias, a Coreia do Norte e do Sul, a Coreia do Sul ela é um sistema muito capitalista. Então eles desenvolveram de uma forma
com relação à educação, com relação a empresas e tudo. E aí você vê uma diferença muito grande da questão da influência que se tem dentro de um país, que também a Coreia do Sul ela é um país cristão, né? E a do Norte não. Né? Mas eu conheço pastores que são firmes, que tendem à esquerda, né? Mas a gente às vezes fala assim, não é uma coisa correta, né? A gente pensa sobre isso. Mas eu não sei o porquê, mas eles têm os motivos dele. Porque, na verdade, a avaliação que a gente tem não é o sistema de governo, mas as pessoas que estão governando. O que aconteceu no Brasil foi que as pessoas olharam para a pessoa do presidente antigo, né? E ele realmente é uma pessoa que não é cristã, né? Como também o presidente atual não é cristão. Os dois precisam do evangelho para se transformar. E essa questão que se dividiu no Brasil é uma questão de duas coisas que eu acho terríveis que estão acontecendo no Brasil. É a idolatria e o ódio, né? E quando você idolatra uma pessoa, você não consegue enxergar os erros dela. Quando você odeia, você não consegue enxergar nada de bom naquela pessoa. E essa divisão que houve no Brasil é uma questão de idolatria e ódio. Então você não avalia o sistema de governo de uma forma coerente. Você já fala assim, aquilo ali não presta, nada presta. Então você tem que ter uma mente aberta para você ver o que esse lado está fazendo de certo e o que esse lado está fazendo de certo. Quando é a questão de costumes e a questão bíblica, de moral e tudo, com certeza você não tem condição de olhar para a esquerda, né? Porque aí você fala, não, eles batalham contra. Mas eu conheço pessoas de esquerda que é contra o aborto, conheço pessoas de esquerda que é contra a questão dessa questão de gênero, né? Mas eles ficam naquele ponto, porque eles olham para o outro lado e eles falam, não, aquilo ali para mim é pior do que esse lado aqui. Então eles avaliam a pessoa e não todo o sistema, né? Dessa forma, pastor, de repente poderíamos avaliar que ou não conhece o sistema, de repente, não, esquerda? na verdade, será que eles não têm conhecimento? Na verdade, a avaliação é pela pessoa, não é pelo sistema. E porque assim, ou, por exemplo, vamos lá, conhecer uma pessoa. Ok, você conhece a pessoa, mas a metodologia da direita e da esquerda, elas são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O fundamento, o objetivo da onde quer chegar e tal, elas têm onde quer chegar e como elas têm vamos dizer assim, a fumaça que elas deixam na frente para esconder o que vem atrás. As duas dos dois lados, né? E a cortina de fumaça que elas deixam na frente para esconder o que vem atrás. Tanto que vem de bom quanto que vem de ruim, né? E sempre vai ter uma pessoa na frente. Se nós escolhemos quem está na frente, né, e é a cortina de fumaça do que vem atrás, essa escolha muitas vezes ela pode ser enganosa, né? A mesma coisa, por exemplo, muitas vezes a gente escolhe um cristão, de repente, que está na frente, né? E esse cristão, de repente, por falta de conhecimento, ele fez uma escolha sem conhecer o verdadeiro significado daquilo e leva um rebanho todo atrás. Então, será que... O que eu estou falando para você é o seguinte, qual é o objetivo do grupo que estava na direita? Poder. Qual o objetivo do grupo que está na esquerda? É poder. Nenhum deles tem a mentalidade, os princípios cristãos tem mais na direita, com certeza. Mas a mentalidade das pessoas que estavam aqui era poder. De uma forma que você... É como se fosse uma assim, ditadura de esquerda e ditadura de direita. Tá? Aí eu tenho poder para mudar todas as coisas. E uma coisa e outra é ruim. Tanto ditadura de direita e de esquerda é ruim. Então, o que eu vejo é o seguinte... se a gente tivesse um governo, né, que fosse genuinamente cristão, perfeito, mas isso aí não vai existir nunca. Nós temos cristãos inseridos em todas
nos âmbitos mundiais. Por exemplo, temos cristão na Coreia do Norte, cristão na Coreia do Sul. Temos cristão na China, temos cristão nos Estados Unidos. Né? Todos os lugares. Mas a questão é que o cristão, ele está inserido numa cultura e o papel dele é ser realmente cristão, ser sal e luz. Entendeu? Perfeito. E quando você se envolve com a questão política, isso é complicado. Você tem que envolver com política, política é muito bom. Você tem que ter cristão na política, que é muito bom. Mas você tem que ter pessoas que envolvem com política e sejam influenciadores para que o evangelho seja cresça, entendeu? Então eu vejo, por exemplo, cristão na esquerda e cristão na direita, mas no Brasil você já não enxerga com bons olhos um que está na esquerda ou um que está na direita, entendeu? Muito bem. Nesse contexto aí, para a gente dar uma entrada legal, como que nós... Vamos lá. Para a gente conseguir arrumar isso daí, nós temos que colocar o cristão mais engajado na política, tá? Para ele estar mais engajado na política, acredito que possivelmente isso daí tem que dar um início, um start dentro da própria igreja, né? Como fazer para que o próprio membro da igreja se interesse pela política e ele entender a importância de conhecer a política dentro da Bíblia e linkar com a importância dele conhecer a política para o dia a dia, né? Até para ele escolher um bom político. Pastor? Antes de responder, citando uma frase, vou ver se eu lembro, de Abraham Kuyper, que ele fala assim: em todo centímetro quadrado da existência humana não há um espaço sequer que Jesus Cristo, que é soberano sobre tudo, diga, isto é meu. E isso quer dizer o quê? Que o cristianismo é uma cosmovisão, no sentido abrangente, e então entendo que todas essas funções legítimas, que no caso também é um político, é uma vocação. Eu sempre falo lá na igreja, por exemplo, eu jogo muita bola, né? Tô brincando. Aí, por exemplo, a gente... Cara, esses caras são muito... Não, eles se acham pra caramba que joga bola. Putz, são uns fanfarrão, cara. O senhor nunca viu, né? Mas tudo bem. Mas assim, aí, mais um exemplo. Lá tá faltando alguém que toca violão na igreja, eu falo assim, eu vou resolver o problema e eu vou tocar. Eu não sei tocar. Isso vai ajudar? Eu não tenho vocação para isso. Então eu vou atrapalhar e vai ser custoso para mim. Então, aquilo que é a sua... Por exemplo, você tem vocação política. Para você é gostoso lidar com aquelas coisas que para nós, não que eu também não goste de política, pelo contrário, me interesso muito, mas para algumas coisas é muito difícil para mim, justamente porque eu não tenho vocação. Então, assim, eu acredito também que ser político é um ofício de Deus, é uma vocação divina, tanto que Romanos 13 diz que eles são ministros de Deus. A palavra ali do grego é diáconos, né? Aqueles que exercem uma função a qual Deus chamou, como um pastor, como, por exemplo, um catador de lixo, uma faxineira, um médico, um advogado. São vocações que Deus colocou na pessoa e a igreja observa, percebe isso, auxiliando, né? Tem que ter uma boa orientação pastoral. Desculpa, senhor, mas fica à vontade. O ponto não é nem a pessoa ainda, a pergunta ainda não cheguei no ponto do cara ser o político. Sim. Mas o cristão se incomodar em entender de política, a importância da política, tanto biblicamente falando, e a importância dela como cristã, saber da importância dela como cristã, saber escolher um bom político que agrade a Cristo. Entende? Dela buscar isso daí. Entendi. Né? Como incomodar o cristão a fazer uma boa escolha, né? Ele conhecer todo o sistema para fazer uma boa escolha. Exato. Por exemplo, cada um no seu papel influenciando, no sentido não de fazer partidarismo ou dentro da igreja, qualquer coisa, um líder, mas sim abrindo a mente daquela pessoa e dizendo a importância, e alguns dizem, né? Só para a gente chegar no ponto, talvez. Política e religião não se mistura. Eu pergunto, mas como se separa? Né? Não dá para separar as coisas. As pessoas querem fazer dicotomias e a gente vai rastrear a raiz disso, a gente vai ver que é um problema gnóstico.
E é uma existência que nós temos, absorvemos disso, que é dualista, que a gente quer separar as coisas. Não, mas você é pastor, por isso que você tá... Aí o pessoal fala, não é espiritualizar tudo, mas na realidade tudo é espiritualizado. É que o problema é que às vezes a gente faz um embaraço semântico, que a gente mistifica todas as coisas. Mas tudo, de certa forma, é espiritual, e a gente tem que saber, de fato, se a gente está mistificando isso, ou de fato, como que a gente coloca a nossa espiritualidade à luz da cosmovisão cristã, interpreta a realidade a partir disso. Agora, aí eu vou pedir todas as vênias possíveis, pedir perdão aqui para o meu amigo, o pastor, mas eu discordo sobre ter cristão do espectro esquerda. Ou ele, discordando, mas com todo respeito, né? Ou ele não conhece o espectro, mesmo que o pastor está fazendo, e é válido, uma avaliação indutiva, né? Da pessoa para o geral. Eu já faço do geral, dedutiva para a pessoa. Então, para mim, o espectro, ele é perigoso, de fato ele é. E, por exemplo, o pastor tocou num assunto muito interessante. De fato, o socialismo, ele dá preferência a causas sociais. Mas se a gente estudar, por exemplo, aí é bom a gente dar uma olhada para o passado, e a gente vê um cara chamado Saul Alinsky, né, que foi um dos maiores criadores de ONGs, inclusive promoveu Barack Obama, né, e a partir dele, ele treinou com o segundo de Al Capone, né, chamado Nietzsche, não Nietzsche filósofo. E aí ele criou algo chamado New Left, né? O que significa isso? A nova esquerda. Depois da queda do Muro de Berlim, né, que supostamente o capitalismo venceu o comunismo, né, a Alemanha Oriental e Ocidental, aí todo mundo ficou feliz, acabou o comunismo veio a queda do comunismo. Mas na realidade o comunismo estava perdendo economicamente, mas culturalmente avançando, tomando o Ocidente. Aí chegou a New Left e falou, vamos de novo. É porque o sistema, a gente chama isso de hidra de Lerner, né? O que significa isso? Você tira uma cabeça, nasce outra. Eles são dialéticos, né? Eles não são lineares. Então, eles criam frentes de avanço, e aí a gente se perde, porque a gente começa a olhar, nossa, o que eu faço? Quem que eu atiro? Aí, daqui a pouco, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, inúmeros partidos, o Brasil tem 33 ou 35, se você olhar, você vai ver, fala assim, maneiras, todos têm um fim, mas eles usam de meios diferentes para chegar ao fim. Aí, voltando a Saul Alinsky, né? Ele foi um cara que falou, calma aí, como que nós podemos... E eu não sou contra a ONG, hein, por causa disso. Tanto que o pastor tem ONG, não sou contra, inclusive eu tenho projetos em relação a isso. Mas assim, aí o que ele falou? A melhor maneira da gente... e é meio que um espectro fascista. Uma melhor maneira da gente avançar com causas que não cause escândalo para a sociedade, como foi a Revolução Leninista, que os caras... mataram. O que os caras faziam? Começavam a apropriar de causas sociais. Por quê? Olha que coisa interessante. Eu, pastor, causa social, sustentando um órfão, uma comunidade lá de criança, aí eu chego e falo, Rodrigão, você não tem como, chego lá na farmácia lá do seu esposo, não tem como você vai ficar constrangido em não ajudar. Então eu posso usar disso como um fim naquilo mesmo, que o fim qual é? Ajudar as crianças, como é o objetivo da ONG do pastor, ajudar a causa que foi criada. Mas a New Left falou assim, Saul Alinsky, isto é um meio para alcançar a revolução. Aí eles aparelharam tudo que era do comando da igreja. A igreja, que era por isso que eles associam. E eles associam, e o próprio Antônio Gramsci, ele dizia assim, cara, a gente não pode ir contra a igreja, porque a igreja, ela encharcou culturalmente o Ocidente, então a gente tem que fingir ser amigo deles e mudar o discurso deles de dentro para fora. E a gente vê isso na igreja católica, na igreja protestante, o discurso. Por quê? Aí os caras falam, Jesus era socialista. É um anacronismo. Né? Qual é a diferença? A diferença, aí o pastor falou uma coisa muito interessante. O capitalismo, se você vê estudos, ele é o que mais promove causas sociais. É bíblico isso. Filipenses, se eu não me engano, ou Tessalonicenses, Tessalonicenses, quando ele fala que ele tem um trabalho no coma, mas anterior a isso ele fala assim, e você trabalhe para que você possa socorrer os necessitados.
né? E aí o que acontece? Você se acumula para quê? Para a sua família e para você socorrer os seus necessitados. Isto é provado, o capitalismo faz muito mais, mas eles faz mídia sobre o assunto. E, de repente, o conservador não faz, porque a Bíblia diz que a sua mão direita faz, a sua esquerda não fica sabendo. Então você não vai ficar fazendo mídia, porque aquilo é o objetivo. Mas você não tem um meio para um outro fim, como é o socialismo. Então eles aparelharam, mas a prerrogativa é do indivíduo e não do Estado. E qual é a diferença do socialismo? O socialismo, ele quer expropriar, é a total estatização dos meios de produção e o fim da propriedade privada. Então, assim, quando você vê, olha, citando alguns aqui, o socialismo ortodoxo, que é o marxismo ortodoxo, o marxismo cultural, Antônio Gramsci, o fabianismo, tem Escola de Frankfurt, e aí você vê, por exemplo, o feminismo, Shulamita Firestone, né, que é da segundo evento radical do feminismo, que ela dizia assim, vamos unir a causa socialista, porque é outra frente para combater. Então, assim, primeiro, aí a gente vai colocar isso para, de repente, o Rodrigo acender aí um pavio. Primeiro, quando a gente estuda o hitlerismo, o nazismo, é difícil entender ele sociologicamente, mas se você olhar e entender ele como religião, você vai chegar mais próximo à causa. E eu garanto aqui que o socialismo é uma religião secular. É uma religião secular. Por isso que ela se manifesta perfeitamente na política. Por causa da política, e religião tem tudo a ver. O cristianismo e a religião tem tudo a ver. Deus é rei, né? Davi era político, Daniel era político. Então, tem tudo a ver. Aristóteles diz, né, que o homem é um animal político. Não dá. Política é você se relacionar, faz parte de algo que a teologia reformada fala que é o mandato social, é o relacionamento. Eu estou fazendo política aqui. Nós, pregando a Bíblia, estamos fazendo política. Agora tem que ver se ela é boa ou ruim. Mas é o espectro. Então, eu acredito que o espectro é perigoso. Talvez essa pessoa está pensando algumas coisas do socialismo e adaptando ao cristianismo. Mas é perigoso. Mas é o cristianismo que tem que influenciar. Com relação ao que você falou da obrigação da gente, concordo com o pastor naquela questão que posso falar até que é um dom. Por exemplo, quando você conhece a Cristo, você já tem uma sua profissão, você já tem... Por exemplo, quando José foi para administrar todos os bens, né, do faraó, ele chegou, né, tudo aquilo que aconteceu com ele como soberania de Deus, né, os irmãos o vender, imagina se o irmão tivesse o matado, só uma suposição, assim não ia acontecer porque Deus não quis. Quando acontecesse aquela fome de 7 anos, uma população tremenda ia morrer, entendeu? Quando ele chega, ele começa a administrar, que o faraó fala assim, a quem que eu vou colocar à frente disso? Não, você que tem o Espírito de Deus. Aí ele começa a administrar. 7 anos, ele faz os celeiros, guarda sementes. 7 anos de fome, depois de 2 anos de fome, já todo mundo ia para o Egito porque sabia que ali tinha alimento. Então, essa riqueza do faraó, que ficou muito rico, fez com que muitas pessoas não morressem. Né? Então, o que eu falo é o seguinte, quando você está na igreja, você tem que... Se você está na igreja e você já tem um cargo, ou seja, um médico cristão, ele tem que fazer diferença com um médico cristão. Uma pessoa que tem uma missão política, você já sabe que tem pessoas que estão ali na igreja que quer ser vereador, quer fazer alguma coisa nessa área política. Primeiro tem que se preparar, mas ele tem que saber que ele tem um dom para chegar lá e influenciar como um cristão. Como Daniel. Daniel, ele participou de governo, por isso que eu falo assim, o sistema de governo, não é que eu falei que... eu entendo que um cristão pode estar inserido num governo muito cruel. Entendeu? Mas dentro daquele sistema, como Daniel, né, que ele passou por vários reis, Nabucodonosor, Dario e tal, ele, na posição dele de adorador a Deus, né, ele podia ter falado, não vou participar desse governo,
porque isso aqui é cruel. Tanto o faraó era cruel, que ele tinha poder de vida e morte sobre todas as pessoas, mas José, quando ele governou conforme o temor dele era do Senhor. Daniel também, mesma coisa, o temor dele era do Senhor. Queria que ele adorasse a estátua do Nabucodonosor lá, o Sedraque, Mesaque e Abednego lá. Eles não adoraram, né? E aí eles foram para a fogueira. Então, o que acontece? O cristão, ele está inserido em todos os lugares. Ele tem que fazer diferença em todos os lugares como cristão, né? Então, dentro da igreja, a gente tem que incentivar, assim, as pessoas a participarem da política, mas de uma forma sendo diferente. Tanto que você hoje vê no Congresso, acho que você vai perguntar sobre pastor ser político, depois eu posso falar sobre isso. Sim, mas sim. Lá no Congresso você vê muitas pessoas que falam sobre ser cristão. Mas você vê que tem corrupção, tem um monte de coisa que faz errado. Então, eu tenho referência ali dentro do governo, por exemplo, o Dallagnol. O Dallagnol, para mim, é um cristão verdadeiro. O Van Hatten é um cristão verdadeiro, né? Agora, tem pessoas também que não são cristãs e têm uma postura correta diante do que ele faz, sendo correto na questão de administração, sendo fiel em muitas coisas, mas por princípios cristãos. Porque tudo que tem de bom no mundo hoje, seja onde for, é princípios cristãos que existem ali. Pessoas que às vezes não são cristãs, mas têm princípios. A moral judaico-cristã, ela é essencial para o mundo. Se você tirasse o cristianismo e o judaísmo, esse princípio de moral, o mundo estaria terrível, né? Por isso que eu falo assim, a questão de direita e de esquerda, é lógico que a direita é muito mais próxima dos nossos princípios, mas mesmo assim você vai perceber, quando eu falei de ditadura, por exemplo, Pinochet, ele era um ditador de direita, né? Já o Maduro é um ditador de esquerda. São dois sistemas totalmente contra o cristianismo, entendeu? Uhum. Quando você coloca a sua esperança nesse sistema, e Deus, ele quebra a gente muitas vezes, por que esse governo foi eleito? Quantas pessoas clamaram para que fosse eleito o governo? Eu votei com consciência na direita, sempre voto, né? Mas, assim, quantas pessoas clamaram para que esse governo fosse estabelecido? Soberanamente, Deus permitiu que esse governo que está aí fosse eleito. E por que isso? Sabe onde mais cresce? Por isso que eu falo assim, a questão de política, a gente tem que participar, a gente tem que fazer passeata, a gente tem que falar contra as atrocidades que estão sendo cometidas no mundo hoje, entendeu? Contra cristão e contra até pessoas que não são cristãs, a gente tem que falar sobre isso. Mas quando você olha para esse sistema que nós estamos vivendo, nós estamos inseridos num mundo que não é cristão, né? E aí, assim, qual o governo que é melhor? Preferia... Os Estados Unidos é um país referência. Realmente é um país referência em muitas coisas. Mas, assim, a questão cristã que eu acho interessante é o seguinte. Por que hoje a Europa está totalmente fria com relação ao cristianismo? Por que os Estados Unidos está totalmente frio conforme ao cristianismo? Porque mesmo um sistema próspero, com administração melhor e tudo, as pessoas geralmente se distanciam de Deus. Então, Deus, ele move, a maneira como Deus move no mundo é diferente até daquilo que a gente gostaria que fosse. A gente tem que orar para que tenha paz, tem que ter hora, tudo isso tem que fazer. Mas, de repente, Deus fala assim, não, eu vou permitir que vocês estejam nesse tipo de governo. Por exemplo, aonde que cresce mais o cristianismo no mundo hoje? Arábia Saudita, Irã e China. 3 países totalmente massacrantes com relação ao cristianismo. Alta perseguição, né? Muita perseguição. Por que cresce nesses lugares? Porque aí você realmente a pessoa que é cristã, ela vai falar, eu sou cristã e manifesto como cristã. Por exemplo, na China teve um juiz que julgava segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Descobriram que ele era cristão. O que aconteceu? Ele foi amarrado, mão para trás, com os pés, e andou a cidade inteira como castigo por ser cristão. E os soldados que estavam andando com ele, e ele glorificando a Deus. Por toda a cidade, glorificando a Deus. Os soldados que estavam com ele, alguns começaram a chorar.
Fala, esse juiz era justo, entendeu? Então, não que eu concordo com o pastor com relação à questão de... É muito difícil você enxergar uma pessoa votar na esquerda como cristão, mas eu consigo enxergar isso. Alguns cristãos que votam na esquerda, mas a visão deles não é contra um sistema, mas é contra, como eu falo assim, contra uma pessoa, entendeu? Elas olham para aquela pessoa e falam, essa pessoa não vai ser boa. Por exemplo, esse pastor que eu falei, Antônio Carlos Costa, ele trabalha nas favelas no Rio. Então, existe uma questão, assim, que a gente fala muito, assim, o ladrão tem que ser punido, né? O assassino tem que ser punido. Uhum. Mas a gente não pode esquecer uma coisa que é a misericórdia de Deus. Quando Jesus pregava, as pessoas que mais foram contra a ele eram os religiosos, né? Então, assim, ele ia para o meio dos pecadores. E muitas pessoas que eram muito... tinham um passado terrível, por exemplo. Pessoas que eram publicanos, né? Eles olhavam para Jesus e Jesus não tratava eles com desprezo. O pecado deles era grave, mas o chamado a todo ser humano é arrependimento. Entendeu? O que eu entendo com relação a isso? O sistema de governo, a gente tem que orar, a gente tem que votar, procurar votar certo. Eu votaria tranquilo no Dallagnol, votaria tranquilo, botei no Tarcísio aqui, né, como governador de São Paulo, sabendo que eu acredito que seja melhor, mas independente de quem coloque, eu tenho que fazer diferença como cristão, entendeu? E as pessoas da igreja, seja elas que for a profissão que elas escolheram, elas têm que glorificar Deus com aquela profissão. E só o evangelho e o cristianismo é que vai fazer diferença no mundo que nós vivemos. Não é tanto um sistema de governo, entendeu? Uhum. Porque o sistema de governo, Deus de repente coloca uma ditadura no Brasil, entendeu? Se Deus permitir que isso, espero que não, né? Mas se Deus permitir que isso aconteça, o que a gente tem que fazer? A perseguição aos cristãos vai aumentar. Isso eu tenho certeza absoluta. E não é que eu não tenha que me envolver, não é que eu não tenha que manifestar contra isso. Inclusive, assim, quando você vê as pessoas envolvendo criança numa passeata que teve em São Paulo, né? Nós, como pastores, temos que falar contra aquilo, porque aquilo é um absurdo, né? Só que a passeata que o senhor fala, nós tivemos a LGBT, última que o senhor fala, LGBT, né? Que é mais essas coisas que eles falam. Então, assim, quando você vê esse tipo de... Nós, como cristãos, a gente tem que se manifestar contra, a gente tem que lutar pelas crianças, porque Jesus fazia isso, né? Mas Jesus é severo, ele fala assim, ai daquele, né, que perdeu um desses pequeninos, né? Então, sim, o juízo de Deus vai ser severo. Mas quando a gente olha para essas pessoas, a ponto de não querer mais pregar o evangelho para elas, aí que está o erro. Porque quando a gente começa a odiar um sistema, a gente não prega mais. Porque muitas pessoas dentro, os que mais lutaram contra o comunismo, são comunistas convertidos. Os que lutam mais contra o islamismo são islâmicos convertidos. Os que lutam contra a questão da LGBTQIA+, são pessoas homossexuais convertidas, que entenderam o evangelho. Ali, ela passa a ser salva, entendeu? Então, a mesma coisa que eu vejo é o seguinte, dentro da igreja, a gente tem que falar com as pessoas da igreja para que elas sejam exemplos de modelo. Aonde for. Pastor, eu quero candidatar a vereador. Estude, se prepara e ore muito e saiba que ali é um ambiente difícil que você tem que fazer diferença. Exato. E é um cenário difícil mesmo. Nesse aspecto. O Abraham Kuyper, que você falou, é interessante que ele foi, na Holanda, ele foi ministro, ele fundou jornal, escola, ele investiu, porque ele entendia que o cristão tem que estar inserido em todas as áreas da sociedade. É nesse aspecto que eu acho totalmente correto, mas isso não vai fazer com que, por exemplo, a Holanda hoje é totalmente ateia, entendeu? Então, talvez nem conheça quem foi, né? Nós conhecemos. Por exemplo, lá mesmo o Billy Graham, que faleceu. O Billy Graham, ele, assim, quando você estuda a vida dele, você vê que ele orou com vários presidentes americanos. Ele chegava, ele tinha acesso em vários presidentes americanos. E ele falou, eu cometi um erro
de me envolver com política partidária. O filho dele hoje, ele envolve com política partidária. Ele falou, filho, se eu pudesse dar um conselho para você, não envolva com isso. Ore por eles, converse com eles, aconselhe eles, mas não entre nessa questão de política partidária. Nesse aspecto eu acho complicado, porque às vezes você, por exemplo, se você vê hoje tanto direita como esquerda, você vê tanta coisa errada e às vezes você fala, puxa vida, prefiro mais as pessoas de direita, tem muitos princípios melhores, vai ser melhor para nós a direita, mas eu vejo aquilo ali, o que eles precisam? Do Senhor Jesus. Pregar o evangelho para eles. Posso só fazer rapidamente? Claro, permita, rapidamente, então. E pode falar contra o que eu falei. Não, eu concordo, realmente, Deus é soberano, foi Deus que colocou esse atual governo. Nós temos que orar por eles. Concordo tudo, mas assim, eu quero fazer uma pequena separação só para raciocínio, não que eu vou separar depois na realidade. Mas eu consigo fazer a separação de lutar contra o sistema, porque o sistema, eu digo que a gente costuma dizer que essa palavra em alemão é Zeitgeist, que é o espírito do tempo, né? Que é uma estrutura que vai surgindo, e eu conecto com 2 Coríntios 4,4, que fala que o Deus desse século cegou o entendimento. Então, a ideologia, para mim, ideologia é nefasto, né? Por isso que, às vezes, as pessoas... Eu acho que tem que saber fazer uma distinção. Quando fala assim, eu sou contra a ideologia de gênero, mas a favor da ideologia de Gênesis. Eu acho que termos... Ideologia de Gênesis. Gênesis. Mas Gênesis não é ideologia. Ideologia é gênero. Ideologia é uma outra coisa. A gente tem que identificar essas coisas. É aquilo que eu acho que é o Doiver que fala, que tem até um livro aí, Estado e Soberania, Vitor. Esse que é o livro que a gente quer, né? Aqui. De Herman Doiver. Aí, legal, cara. Ele fala que às vezes a gente faz uma mistificação semântica. Aqui desse livro aqui, ele fez depois uma continuidade aqui da visão. Legal. É holandês também, né? O neocalvinismo, né? De Abraham Kuyper. Mas assim, então, por isso, aí eu falo da estrutura, o sistema é perigoso. Mas isso não quer dizer que as pessoas do sistema não devem ser evangelizadas. Aí eu tenho que trabalhar com duas linhas, apologética e evangelismo. Apologética é você criar uma estrutura melhor para pregar o evangelho. E essa, de alguma forma, por exemplo, citando um grande sociólogo chamado Peter Berger, ele fala que quando a cosmovisão estruturante, a maioria de uma nação é cristã, e como se identifica isso? Não necessariamente pela quantidade de pessoas, mas sim pela estrutura que isso alcançou. Por exemplo, quando o sistema jurídico postula mais um conservadorismo, quando a mídia e a educação, esse tripé faz com que a nação ela tenha um equilíbrio. Então eu estou dizendo assim, aí esse é o elemento apologético, você combater o sistema, mas as pessoas do sistema devem ser amadas, evangelizadas, e a gente com o evangelho a gente sabe que é a única solução. Porque para nós, o pastor falou uma coisa interessante, eu estava falando com um grande amigo conservador que ele estava em crise. E eu falei que o conservadorismo tudo para nós, a gente é complicado, né? Adorar a criatura ao invés do Criador. Se a gente não adorar o Criador, a gente vai adorar a criatura ou o sistema. Então a gente coloca messianismo em tudo. Então, por exemplo, o próprio nome, Jair, Messias, Bolsonaro. Não, ele mesmo dizia, eu não sou o Messias, mas acabamos colocando uma estrutura escatológica. O que significa isso? Aquela doutrina de resolução de tudo. A gente colocou algo que a nossa cosmovisão, que fala assim, criação, queda e redenção. A gente colocou aspectos de redenção e messianismo na estrutura imanente. Aí, isso é o muro das lamentações. O que é? Os judeus ficam lá lamentando, porque não tem o templo, e eles oram para o Messias vir e resolver o problema. Então, o conservadorismo hoje está no muro das lamentações. Por quê? Eles se perderam, que a estrutura é imanente. Mas a gente tem que chegar com o transcendente e dizer, não, é Cristo que tem essa solução, que você espera na política, no seu marido, na sua esposa, no seu filho. Então, o sistema combater, que é apologético, mas as pessoas do sistema praticar o evangelismo. A questão toda, quando você se envolve tão fervorosamente nesse tipo de situação, o que aconteceu é o seguinte, quando houve a derrota na questão política, as pessoas se decepcionaram com Deus. Mas elas não têm coragem de falar por que Deus permitiu porque falar que Deus, aí a revolta e a ira, a raiva, que eu digo, né, e o ódio até, ela se volta para todo um sistema, entendeu? E esse é o que é o ponto.
a gente tem que ensinar a nossa igreja como votar, ensinar o que é certo e o que é errado. Dentro do púlpito, a gente tem que pregar o evangelho, porque é o evangelho que vai dar clareza para as pessoas enxergar o que elas têm que fazer. Os princípios bíblicos de moral, de tudo que a gente tem, vem da Bíblia. Né? Uhum. A partir daí, a pessoa vai ter um processo de santificação, e aonde ela for sendo santa, no sentido de transformada por Jesus, que é Jesus que nos santifica, ela vai fazer diferença. Né? É esse que é o ponto. Então, todas as pessoas da igreja, elas têm que ser incentivadas a ser um bom médico, ser um bom enfermeira, um bom pedreiro, em todas as áreas. Né? Em tudo, Deus tem que ser glorificado. Mas quando a gente coloca a nossa esperança num sistema de governo, é aí que a gente começa a errar. E quando aquilo falha, aquela esperança que a gente tinha do Messias e tal, falha, a gente não fala, externaliza isso. Mas no nosso coração fala, por que Deus não permitiu isso? Então Deus foi culpado. Entendeu? E aí você fica pensando, por isso que eu falo assim, que quando você olha para um cristão, tá? Para uma menina cristã, né? Que é colocada, ou você nega Cristo, ou você morre, entendeu? Ou pode ser envenenada pela família, e ela não nega ao Senhor, aí eu falo, peraí, que tipo de cristianismo que eu estou vivendo aqui? Entendeu? Às vezes Deus permite que a gente seja perseguido. Hoje o cristão começou a ser perseguido no Brasil de uma forma não tão grande como em alguns lugares, mas daqui a pouco a gente vai ser proibido de falar algumas coisas que a gente fala, e a gente vai ter que falar. Mas nesses momentos, Deus às vezes separa quem é realmente cristão e quem não é. Entendeu? Eu fiquei muito, assim, as questões hoje, eu tenho orado muito para aquelas pessoas que foram presas lá em Brasília. Muitos foram presas sem culpa nenhuma. Né? E eu fico orando para aquelas pessoas, e às vezes eu vejo cristãos, né, falando assim, são golpistas, quem manda fazer isso, agora tem que ser preso mesmo. E se acontecesse ao contrário, as pessoas poderiam estar falando da mesma forma. E esse é o ponto que eu falei da questão da idolatria e do ódio. São as duas coisas que hoje prejudicam muito a nossa visão. Se eu idolatro um lado e odeio o outro, eu não tenho condição de avaliar as coisas conforme. Porque, por exemplo, quando Jesus olhava para as pessoas, ele olhava exatamente quem é ela. Ele olha para nós hoje aqui, ele sabe o que está no nosso coração, o que está na nossa mente, entendeu? É isso que deveria gerar temor em cada um de nós. É isso que tinha que ter temor lá nos ditos cristãos lá no Congresso. Que quando você vê alguma lei passar lá, foi uma lei totalmente contra os nossos princípios, e passam lá porque a corrupção vem... Sim, né? abre um monte, aparece um monte de emendas e tal. Tem um texto aqui que falou sobre isso que eu queria ler, Lucas 3,14, que é a pregação de João Batista. É interessante que a partir do 11 fala assim, João respondeu, se tiverem... Ô, pastor, chega mais perto do microfone. Eu vou começar do 12. Ele fala, cobradores de impostos também vinham para ser batizados. Eles se converteram, né, e foram batizados das águas, né, e perguntaram, mestre, o que devo fazer? Ele respondeu, não cobre impostos além daquilo que é exigido. Então, impostos a gente tem que pagar. Ele falou, e nós? Perguntaram alguns soldados, o que devemos fazer? E João respondeu, não pratique extorsão, nem faça acusações falsas, contente-se com seu salário. É interessante que hoje isso aqui é tão presente, porque quando você entende o Evangelho, você tem que... O que eu faço com a minha profissão? Saio dela? Não. Faça conforme você tem que fazer. Né? Aqui os soldados, eles eram cruéis. Né? Aqui João dá o conselho para eles. Os cobradores de impostos cobravam um tanto e guardavam um tanto para eles. O tanto que Zaqueu, né? A Bíblia é muito clara com relação a isso. Eles estavam inseridos numa sociedade. Quando eles se convertiam, ele falou, o que eu tenho que fazer? Inclusive, as pessoas falam muito sobre a escravidão que tinha na Bíblia, né? O conselho é seja o melhor escravo possível. Não tinha como você libertar. A escravidão é pecado, é errado. Mas o que ele falava para os escravos? Não se rebelem contra o seu senhor. Né? E muitos desses escravos, quando o patrão convertia, eles eram libertos. Né? Tanto que o livro de Filemão fala só isso. Paulo encaminha um escravo para o seu senhor e fala, olha, como se você não me devesse muito mais. Né? Então,
Quando você se torna cristão, aí você começa a fazer diferença no ambiente que você está. Você tem que ser um bom político. E o que nós temos? A maioria não é cristã. Por que os sistemas não funcionam? Os sistemas não funcionam, nenhum sistema funciona perfeitamente. Tem um melhor e tem um pior. Por quê? Porque o povo não é governado por Deus. Lá em 1 Samuel 8, quando o povo chega para Samuel e fala assim, Samuel, você está velho, seus filhos já não fazem mais o que você faz. Então, o que nós queremos? Nós queremos um rei sobre a nossa vida, como os outros povos têm. Uhum. Aí Samuel vai para Deus chateado. Ele fala, Samuel, não fica triste. Eles não estão rejeitando a você, mas estão rejeitando a mim. Né? Não fica desanimado. Agora, vai lá e fala a consequência que eles vão ter quando eles assumirem um rei e assumir sobre a vida dele. Suas filhas vão ser chamadas para trabalhar para eles, seus filhos vão para a guerra porque eles querem. Todo o sistema que a gente é governado por Deus, né? Todo aquele sistema de que o povo era governado por Deus e Deus vencia as batalhas, começou a ser perdido ali, quando Saul assume como rei. E aí ele começa a fazer um monte de coisa errada. Aí Deus chama um rei conforme o coração dele, que faz muita coisa errada, a vida não é perfeita. Mas a vinda de Jesus como Senhor, aí é diferente. Porque aí eu entro no mundo, eu conheço a Jesus e Ele que reina sobre mim. E a partir daí, independente do sistema de governo que esteja, né, eu sou governado pelo Senhor e eu sou um embaixador dele. A partir daí, eu vou votar da melhor forma possível, com os princípios, eu vou votar em pessoas que têm os mesmos princípios que eu, tudo isso eu vou fazer. Só que eu não posso esquecer que eu sou cristão, eu sou governado pelo Senhor. Ele é o meu rei. Só que, pastor, legal, nesse caminho, sim, nós entendemos que votar conhecendo a Cristo, sabendo o que Ele espera de nós, e vamos lá, eu conheço a Cristo, já sei dos princípios dele, entendo o que Ele espera de nós, já tenho um norte de como eu devo escolher ali um possível candidato. Ok? Beleza. Aí, de repente, aparece lá um pastor ou um padre para ser candidato. Né? Na minha percepção, no meu achismo. Tá? Eu olho para isso daí, eu tenho um olhar da seguinte maneira. Um pastor, um padre, ele não é simplesmente um dia ele acorda e fala assim, quero ser pastor. Eu quero ser um padre. Eu, pelo menos, não vejo dessa forma. Eu acredito num chamado diferenciado. O cara tem um chamado realmente porque não é um trabalho fácil ser um pastor. Cara, você tem um número ali de ovelhas ao seu lado que exige a sua atenção de uma maneira muito significativa. E muitas igrejas hoje não têm uma condição de manter financeiramente um pastor, né, de forma que ele fique full time às suas ovelhas. Sim. A nossa própria igreja, né, levou muito tempo, muitos anos para conseguir honrar financeiramente o pastor, né? Para conseguir ter ele ali à disposição para cuidar das ovelhas. Muito bem. Como que seria possível um pastor, um padre, de repente, abandonar um chamado desse? Eu fico... Essa interrogação me incomoda. Eu não tenho uma resposta para isso. Me incomoda essa situação, mas eu não consigo ter uma resposta para isso. Eu não tenho uma conclusão. Ou eu tenho inconclusiva, vamos dizer assim. Não é bem uma resposta, ela chega a uma situação inconclusiva. Eu não tenho certeza se ela é a correta, né? Que para mim seria errado. Seria errado o pastor ou o padre aceitar um cargo desse. Porque um chamado de Deus para isso
A não ser que Deus, opa, não, calma aí, você para agora essa ação e vai para lá. Não sei se isso seria possível, né, em algum momento da trajetória dele, né? Porque, veja só, imagina aí nesse cenário, o cristão, ele olha para aquilo ali, pronto, tá ali. Posso falar uma frase do Billy Graham? Ele fala assim... Eu ia falar. Ele fala assim, ele foi convidado porque ele era ainda é uma pessoa das mais respeitadas. Então, o biógrafo dele, Graham Walker, estava falando, teve uma entrevista com o Iago, eu achei muito interessante. Ele está falando sobre a vida de Billy Graham. Fala que não era um homem perfeito, mas era um humilde, um homem dedicado ao Senhor. E foi proposto para ele ser presidente dos Estados Unidos. Ele fala assim, eu não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial para ser simplesmente presidente dos Estados Unidos. Não vou me rebaixar a este nível. Né? A questão toda, não importa a questão financeira ou não, entendeu? Por isso que a gente crê que Deus vai sustentar a gente. Seja onde você for, e nesse tipo a gente tem que confiar, porque se Deus chamou, Ele vai prover todas as coisas. Eu creio que o pastor Guilherme também crê nisso, com um privilégio que Deus nos chama, algo que não tem comparação com nada, tá? E eu não consigo entender um pastor falar, eu vou ser candidato porque, na verdade, o pastor ele tem um certo nome, e se ele entra como candidato, muitos têm uma possibilidade muito maior de ser eleito. Eu tenho certeza disso. Mas eu acho que é um chamado tão especial do Senhor, e uma obra tão especial do Senhor, que para mim não tem sentido. Eu largar daquilo que Deus me chamou, mesmo falar, vou conciliar as duas coisas, não dá. A gente tem que olhar para aquilo que Deus nos chamou e fazer com excelência aquilo. Nós não somos perfeitos, a gente erra muito, mas é algo que não tem comparação. Eu não vejo, e tanto que quando lá em Timóteo fala sobre o chamado, o marido tem que ser a pessoa, até Paulo fala para assim, olha, até que vocês não deveriam almejar esse tipo de trabalho, mas o pastor tem que ser marido de uma só mulher, tal. Ele dá todas as características de caráter de uma pessoa para ser pastor, né? Mas ali, para o pastorado, você não vê ninguém de Pedro, João, nenhum deles, eles têm que largar aquilo que eles faziam. Como pescador, Paulo, ele já foi direto para a questão da pregação do evangelho, porque o propósito daquilo que Deus colocou no coração dele é muito mais importante do que todas as coisas. Aí é uma coisa que você tem que abandonar mesmo, a sua profissão, né? Uhum. Agora, você pode ser um excelente cristão na sua profissão, mas quando você tem um chamado específico pastoral, aí você tem que cuidar daquilo. Compartilho totalmente da ideia de vocês. Assim, como o pastor disse, né, quais são os interesses, por quê? Naturalmente, um pastor ele tem uma certa popularidade, pelo menos ali na sua congregação. E será que essa congregação, se ele vai engajar politicamente nesse sentido, a congregação já teve de olhar com desconfiança e falar, então quer dizer que o senhor nunca foi o meu pastor. O objetivo era um meio, isso aqui era um meio para um outro fim. Então ele prova que ele não é vocacionado, porque se ele é vocacionado, ele nunca deve deixar esse chamado para qualquer outro, usando da frase Billy Graham, né, eu não posso me rebaixar, já sou embaixador de Cristo. Então o chamado é muito específico, muito importante. Imagina o seguinte, um médico que ele é também mecânico, aí numa hora que ele tem que atender um paciente, fala, não dá porque eu estou consertando um carro. Ele não vai ser integral naquilo, né? E ele sendo integral naquilo, com todo respeito ao pastor, mas o pastor, o que ele é senão nada? Ele é tão restrito e limitado a partir do que Deus separou ele para cuidar de pessoas, e quão privilegiados são essas pessoas de saber que tem um homem específico para cuidar deles integralmente. Não dá porque agora eu estou trabalhando, não dá porque agora eu estou na fábrica. Então é tão necessário e urgente o pastorado que Deus ele escolheu pessoas, salva pessoas,
e tem perseverado essas pessoas, inclusive o meio é a vida pastoral, para que aquele seja integral naquela vida, né? Um exemplo aqui até bobo, né? Permita esse exemplo, mas quando você está numa academia de musculação, o pastor até entrou esses dias, vai ficar fortão, né, pastor? Meu Deus do céu. Tô sendo cobrado. Esses caras me matam de vergonha. Mas você também é cheio de querer ser meninão, faz jiu-jitsu e tal. Nossa. Mas assim... Meu Deus. Mas você imagina, aí a pessoa... Só de você não querer ficar cantando, viu? Porque isso aqui, quando entra lá pra cantar, não vai de vergonha, viu, cara? Faz Pelo isso, amor de Deus, cara. Mas assim, aí só pra você... por exemplo, aí você quer melhorar naquela área que é a educação física, você vai contratar um personal trainer, né? Que é aquela pessoa específica para cuidar de você. E basicamente o pastor seria isso, uma pessoa separada por Deus para isso. Então, a pessoa que olha para isso e fala, o pastor vive da obra. Não, é o cuidado que Deus tem para aquela pessoa, né? E quão privilegiada é uma igreja de ter um pastor que vive integral. Citando rapidamente um testemunho, inclusive o Vitor que está aqui, eu lembro uma vez que eu sugeri a possibilidade, pela primeira vez, e o Vitor é bravão, mas ele é muito doce comigo, né? Ele tá, não, tô com o senhor e tal, mas eu lembro que uma vez eu cogitei, e ele tá no 4º ano de advocacia, eu cogitei fazer direito, ele mandou uma mensagem para mim, falou, pastor, o senhor me entristeceu. Como assim o senhor está pensando em fazer outra coisa senão dedicar a vida pastoral? O senhor acabou me ofendendo com isso. Aquilo me marcou demais. Por quê? A gente tem alguns lampejos, algumas dificuldades, falar, não sei, tá difícil, né, pastor? Não podemos dizer que a gente é totalmente sem oscilar. Mas o fato é que é grandiosa essa missão que Deus chamou. E assim, se a pessoa tem que qualificar para ser um médico, para cuidar ali da questão biológica e tudo mais, você imagina um cuidador de almas, né? Então, eu lembro que estava tendo uma discussão, eles falaram, mas eu tenho que dar oferta, ou dízimo, sei lá o quê. Eu falo, mas você está preocupado com isso? Você tem que estar preocupado que você vai ter que dar a sua alma, o pastor cuida da sua alma. E aquilo que Hebreus diz, que um dia a gente vai tratar, dar conta dessas pessoas. Então, é muito sério. Em contrapartida, por ser sério, eu estava falando com o pastor sobre isso, a qualificação do pastor, porque hoje, infelizmente, meu amigo, tem muitas pessoas que, por causa de outras questões, e até mesmo por certa inocência, se enveredando nesse caminho, que é um chamado, tem que se dedicar, é do coração, mas tem que capacitar a partir da vocação, porque você vai ter que fazer um seminário, você vai ter que estudar, mas aí o que isso quer dizer? Vai ser muito mais fácil, porque é vocação. E aquilo que é vocação, você faz muito mais fácil. Se é de violão, você vai tocar muito mais fácil. Se é qualquer... Então, tem que dedicar, é muito sério você cuidar de pessoa. Deixa eu ler um negócio, mas enquanto vocês podem falar... Fica à vontade. Posso ficar a frase que eu falei do Billy Graham, às vezes dá impressão para algumas pessoas que foi soberba, né? Não vou me rebaixar esse nível. Mas... Com todo respeito às outras profissões, né? Mas a questão toda é a seguinte, que é algo tão pesado para nós, que hoje em dia tem uma quantidade muito grande de pastores que não suportam a questão do ministério e têm abandonado, infelizmente. Né? Sim. Porque, assim, você lidar com pessoas, lidar com doenças, lidar com várias coisas, é uma grande responsabilidade. E se você quer ser um pastor conforme a vontade, o coração de Deus, isso acaba sendo pesado para nós. Né? O Eugene Peterson tem uma frase que ele fala assim, que a igreja é um lugar de doentes e o mais doente é o pastor. Né? Não é só uma frase de efeito, mas é um reconhecimento dele de quanto que a gente é dependente de Deus nessa questão. E hoje, assim, infelizmente, no mundo que a gente vive, parece que o pastor ele fica um pouco lá em cima, as pessoas lá embaixo, dá a impressão. Tem pessoas que chegam para mim lá na igreja e falam, pastor, ora por mim. Né? Eu sei que, eu falo assim, eu sei que ela pode orar por ela mesma, eu sei que elas têm uma dependência grande, a gente tem que ter muita responsabilidade com relação a isso. Mas uma frase de João Batista que fala assim, é necessário que ele cresça ou diminua, é que quanto mais a pessoa crescer no Senhor, menos dependência ela vai ter na questão do pastor, porque o pastor de todos é o Senhor Jesus. Ele é o meu pastor, ele é o pastor Guilherme, é o seu pastor. Daqueles que
creem em Cristo, ele é o Supremo Pastor. A partir daí, ele nos coloca numa situação que a gente tem que ter muito temor e tremor, né? De estar ensinando, estar pregando, é uma responsabilidade principal da gente, né? E aí você pensa que eu vou abandonar isso que o Senhor me pediu para fazer qualquer outra coisa, não tem muito sentido para nós. Sim. Do livro, O Pastor e o Aconselhamento, um guia básico para o pastoreio de membros em necessidade. E essa frase é maravilhosa. Diz assim: não é exagero, querido pastor, dizer que o que Deus fez por você em Cristo foi pegar um tolo pervertido e lhe dar sabedoria justa do seu próprio filho. Não se esqueça disso. Lembre-se da misericórdia de Deus para com você e esteja pronto a mostrar a misericórdia ao pecador que está sentado à sua frente. Então, Deus nos pegou como um tolo pervertido e nos colocou a justiça do seu filho para que a gente pudesse ajudar pessoas. Então, é por isso que a frase de João Batista é necessário que ele cresça e que a gente diminua na sua grande presença. Né, cara? Inclusive essa questão assim, o Billy Graham, esse biógrafo dele, falou o seguinte, que foi feita uma investigação sobre a vida dele com relação a ele e com a esposa dele. Não encontraram nada errado. Ele viu uma vida toda com a esposa dele sem... Ele falava que ele tinha um grupo de pessoas que oravam por ele constantemente com relação a essas coisas. E também foram investigar a vida financeira dele. Ele tinha uma casa no alto de uma colina, né? E ali era o bem que ele tinha. E ele e a esposa dele viram até o final da vida, ele viveu ali, onde ele meditava, onde ele recebia as pessoas e tal. O pastor não está aqui no ministério para ficar milionário, rico, nem nada disso, né? A gente, todo mundo tem que ter uma vida digna. Sim. Mas essa é a questão de quando você se envolve com qualquer outra coisa. Que, por exemplo, envolve o poder, você tem que ter muito preocupação. Vem a questão da política. A política dá pra gente poder, né? E esse poder, se você não souber como lidar com ele, você se corrompe através dele. Não que você não tem, por exemplo, nós como pastores, a gente tem poder, né? Sim. Que Deus nos escolheu receber esse poder, fazer o glória do Espírito Santo, e vocês serão muitos testemunhos. Mas o poder que nós temos, né, que Ele nos concede, é para ser servo dele, né, para fazer e pregar aquilo que é a vontade dele. Isso é prioritário na nossa vida, né? Todas essas coisas são consequências da minha atitude com relação, da minha submissão com relação a Deus. Todas as coisas, meu ministério, tudo a minha vida familiar, com o marido, com a esposa, com o pai, tudo depende da minha condição com o Senhor. Por isso que a gente vê na Bíblia os exemplos que a gente fez, falei de Daniel, falei de José, a gente vê sobre vários, sobre Paulo, sobre Pedro, aonde eles passavam, né, era com o sentido da vida deles é honrar e glorificar o nome do Senhor. E aquilo começou a fazer uma diferença muito grande. A igreja hoje está sem relevância porque a igreja não está sendo sal e luz. Não estou falando assim, de uma forma genérica. A gente tem que olhar para a nossa igreja, a minha igreja, porque eu sou pastor. A gente tem muitas questões que a gente tem que crescer no Senhor, né? Inclusive, se a gente não fizer isso, a gente não vai ser relevante em lugar nenhum. Vai entrar uma pessoa da nossa igreja para fazer qualquer coisa, em qualquer cargo político, vai fazer todas essas coisas erradas, né? A gente tem que falar, nos princípios, nós somos primeiro servos do rei, né? Perfeitamente. E vamos lá. Vamos dar uma... Não apimentamos muito até agora, né? Tô esperando. Vamos lá. Essas mudanças políticas e tal que tivemos, alguns tópicos e tal, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Muitos itens foram pincelados aí do que um grupo era mais a favor e o outro nem tanto. E isso também se dividiu muito dentro da igreja e foi pauta de muitas discussões. E eu gostaria de saber o que vocês entendem e acreditam em algum desses itens. O primeiro deles é a questão da condição do favor
armamentismo, né? Pronunciei corretamente para quem gosta, né? Como vocês veem isso daí? A condição da pessoa ter condição de realmente se defender, né? Ter condição de defender seu patrimônio, sua família. Foi algo que foi pauta de discussão árdua dentro de igrejas com os irmãos, alguns a favor, outros contra, e eu acredito que muitos chegaram a vocês. E aí, pastor? O que a Bíblia mostra, o que a Bíblia fala, o que vocês pensam? Jogo para vocês esse abacaxi para descascar. Quer começar, pastor? Pastor, eu vou levantar a bandeira branca aí. Não, eu sou contra no sentido assim. Você não vê a Igreja de Cristo em momento nenhum, em Atos, pegar em arma de maneira nenhuma, mesmo com toda a pressão que o Império Romano não foi fácil, né? E mesmo também se eles pegassem arma, eles seriam totalmente massacrados. A arma estava no poder de um governo e de um império que era cruel, né? E quanto a gente sabe que a questão do desarmamento tem a questão também cultural. Nos Estados Unidos as pessoas têm armas e tudo e tem mais segurança, porque as pessoas têm medo, né? De repente você vai assaltar uma pessoa que tem arma, que tem medo, e acaba diminuindo a violência. Isso pode acontecer também. Mas eu estou falando assim, com a minha percepção como cristão, eu não compraria uma arma e dificilmente talvez eu usasse uma arma, né? Porque assim, eu não vejo na Bíblia, em momento nenhum, nenhum deles, né, pegar em arma. A gente fala, Paulo, tem uma espada, basta, tá? Pedro, né? Mas eu não vejo assim, essa condição da gente... Porque o ser humano, ele, por causa do pecado, né, ele é capaz de fazer muitas coisas cruéis. Ele com uma arma na mão, ele pode ser extremamente cruel se ele tiver a oportunidade, entendeu? Agora, a pessoa entra na sua casa, você tem que defender sua família. E realmente a gente, de repente, vai passar por uma situação assim difícil, né? Mas confiar em Deus. Mas tem que confiar em Deus, eu tenho que ter prudência, talvez. Mas, na minha sincera opinião, eu não acho bom você colocar arma na mão de pessoas que não tem como usar e ter discernimento para como usar. Nossa. Chico, meu... Data vênia. Com todas as vênias possíveis, eu sou totalmente a favor de arma, né? Por quê? Por exemplo, eu sou contra a arma se também o lado da bandidagem e o Estado ser onipresente ao ponto de acabar com a bandidagem e falar, vamos tirar as armas dos bandidos. Aí todo mundo, aí o jiu-jitsu vai prevalecer, né, viu? Mas assim, por quê? Então, eu também entendo que o cristianismo, por exemplo, eu sou armamentista, sou atirador profissional e tenho arma. E nunca na minha vida levantei a arma para qualquer um sequer. Mas eu, se precisar, para defender a minha família, eu vou fazer. E qual é a questão, então? Por exemplo, eu entendo que realmente o cristão no Império Romano... Mas o desenvolvimento... calma aí, eu vou chegar, né? Por exemplo, qual é o país que a gente sabe que não é mais, mas o país que foi a maior referência de cristianismo no Ocidente? Estados Unidos, né? E como isso aconteceu, né? Aconteceu que eles vieram da Revolução Inglesa. O que aconteceu? Por exemplo, Isaías 33, 22 fala assim que só Deus é o nosso juiz, legislador e rei. O Montesquieu, talvez, olhou para a Bíblia, falando dos três poderes. E qualquer um que arrogasse da diluição deles, qualquer um, por exemplo, que na condição de presidente arrogasse o sistema jurídico, ele estava para um puritano dizendo ser Deus. Porque só Deus poderia ter os três poderes. E na sociedade deveria se diluir. E aí aconteceu a Revolução Inglesa, porque o Carlos I, ele toda hora destituiu o parlamento, e o parlamento agora constituído, a maioria dos cabeças
redondas, que eram os calvinistas, através de Oliver Cromwell, não aceitou e foi para a guerra. Inclusive tem um dado rapidamente, né? Hoje, quando o rei ele vai inaugurar as atividades anuais do parlamento, quando ele entra no parlamento, ele bate, aí tem que entrar alguém para autorizar, ele entra numa sala para trocar de roupa, e naquela sala tem um machado. E quando ele está trocando de roupa, ele está vendo aquele machado para lembrar do Carlos I, que quando ele arrogou alguma coisa que era mais que a sua função, absolutista, né, no caso, aí para lembrar que se ele tentar depor o parlamento, o machado ia cair sobre ele. Né? É umas coisas muito interessantes, mas não que eu seja a favor, mas vamos lá. Aí houve a Revolução Inglesa, e por causa disso, hoje a Inglaterra, eu sei que a gente vive pós-cristianismo, mas hoje não é mais uma monarquia absolutista, e sim uma monarquia parlamentar, porque nunca mais pôde dissolver o parlamento. Ok. Aí vieram a Nova Inglaterra, que são os peregrinos, que eram os puritanos americanos, que inauguraram os Estados Unidos. E aí o pastor, rapidamente, falou sobre, de fato, que pediram um rei, né, para Samuel ficou triste e tal, mas a pergunta que eles queriam um rei conforme as nações. As nações tinham um rei. Sim. Mas e Deus? Era vontade de Deus ter o rei ou não? Deuteronômio, aí eu vou falar da onde surgiu a Constituição, países constitucionais. Isso é maravilhoso. Isso chama o princípio chamado lex rex, que a lei é o rei. O rei não é o rei por si só, mas ele está debaixo de uma Constituição. Aí Deuteronômio 17:14 fala assim, olha aonde que eles perceberam a Constituição. A Constituição veio da Bíblia, Deuteronômio 17:14, que diz assim, quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como um rei, aquele que o Senhor teu Deus escolheu, que foi o próximo, que foi Davi, né? Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim dentre eles. Porém aí ele vai, e o versículo 18 diz, também quando se assentar no trono, o seu reino, escreverás para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. O que quer dizer? Quando estabeleceu o rei, segundo a vontade de Deus, continuaria um reino teocrático, mas ele deveria escrever o traslado, que nada mais é que a lei de Deus, o levita ia escrever, e quando ele fosse governar, antes de assentar no trono, ele tinha que ler a lei de Deus, para que ele não se impusesse sobre os seus irmãos e não guiasse ou administrasse segundo o coração dele. E aí os puritanos, a Constituição americana, né, percebeu, falou, opa, então para que a gente estabeleça agora um rei para nós, que no caso um presidente, ele tem que ter uma Constituição que também administra ele, de modo que ele não pode ser como foi o princípio anterior, que era rex lex, que era rei, o rei é a lei, como eram os babilônicos, os medos persas, que ele acordava e falava, eu não gosto do Rodrigo, não gosto de careca. Aí mandava matar. Não gosto de... né? Aí inverteram a situação. E aí veio os países constitucionais. Pronto, chegamos aonde eu quero. Aí a Constituição mais antiga do mundo é a Constituição americana, que tem 7 artigos e 17 emendas. E as emendas da Constituição, a primeira diz sobre o direito à liberdade. Tanto é que nós somos signatários no artigo 5º dessa Constituição e o nosso sistema laico é anglo-saxônico, diferente do que eles acreditam, que é o sistema francês, a laicidade francesa. É uma confusão isso, que ninguém hoje praticamente sabe versar sobre o que é o Estado laico de fato, que não é tirar a religião. Pelo contrário, o preâmbulo constitucional garante sob a proteção de Deus. Parece que o Tribunal de Justiça agora do Estado de São Paulo falou que é inconstitucional falar isso. Então, eles têm que rever o preâmbulo constitucional. Mas aí, veja. Então, o primeiro artigo da emenda americana diz respeito à liberdade total do ser humano sobre o direito de falar e coisa e tal, né? Sendo salvo algumas questões que deve ser, de repente, processado por calúnia, injúria, difamação, tudo bem. E aí o constituinte ali percebeu, falou assim, mas calma aí, como que a gente vai causar uma harmonia
entre desiguais, no caso velho, jovem e tal. Como que se garante, de fato, que esses direitos, em última instância, seja preservado? Aí a segunda emenda americana, que é irrevogável, cláusula pétrea, é o direito à arma. E qual que era a ideia da intenção do direito à arma? Não é só simplesmente defender da ilicitude, mas defender do próprio Estado. Então, o americano tem direito de montar milícia para, se o Estado se tornar totalitário, ele mesmo montar milícias para combater o Estado, como foi a Revolução Inglesa. Então, assim, mediante a tudo isso, a partir de uma organização do Estado, eu acredito piamente que Jesus é a solução para tudo. Mas, em contrapartida, lá em Apocalipse, capítulo 21, fala que haverá uma grande muralha na Nova Jerusalém, a qual o mal não vai entrar. Mas, em contrapartida, não estamos lá. E o mal entra na nossa casa. Então, por exemplo, eu tenho meu pai que é idoso. Se um bandido entrar lá, ele vai fazer coisas com meu pai e, de repente, eu não vou conseguir conter ele, senão metendo fogo nele. Eu oro a Deus para que eu não preciso usar uma arma. Eu sou capacitado, né? Então, assim, eu acredito que a pessoa deve ser capacitada. Por exemplo, um policial usa arma. Agora, por que um pastor não pode usar arma, sendo que ele é a melhor pessoa para usar? Né? Uma vez eu estava falando com o vizinho e falei, se é pastor, usa arma. Eu falei, mas o senhor prefere que um bandido use arma? Então está seguro, está na mão de um pastor, está na mão de um cidadão de bem. Então, assim, e o interessante, aí o pastor falou, repare que os lugares onde o armamento é defendido diminui a criminalidade. Veja bem, aí, estendendo mais rápido, uma pessoa falou assim para mim, pastor, o senhor é a favor da pena de morte? Eu falei, eu sou a favor da vida. Aí ela falou, então o senhor é contra a pena de morte? Não, sou a favor. Mas como assim? Porque se estabelece penalidades mais, assim, no sentido mais de coibir, a pessoa que vai fazer vai inibir muito mais, vai diminuir. Eu sei que tem que ter uma organização para isso. Mas repare que algumas coisas que parece que eu sou contra a violência. Por isso que eu sou a favor da arma. Por quê? Porque é a única maneira de um idoso se defender na casa dele, lá no meio do mato, né? Quer dizer, e tanto é que na Bíblia, lá os 10 mandamentos, depois tem os 10 mandamentos, depois tem o Código da Lei, que é os mandamentos civis a partir de Êxodo 21, 22. E lá fala, se um bandido entrar na sua casa, você matar ele, já era, né? Assim, lógico que for à noite, tem. Mas o que acontece? E aí, o próprio Código Penal percebeu isso e criou no artigo 38 do Código Penal, artigo 25, 28, que é o excludente de licitude. Lógico que eu não quero. Agora, se for para o cristianismo, aí eu sofro. Vai dar um tapa na minha cara, eu dou a outra. Sim. Mas se não tem nada a ver com o cristianismo e simplesmente alguém vai lá e pula na minha casa, eu não sei, eu tenho 3 filhas. Né? Eu tenho 3 filhas. E aí, eu gosto, como o irmão falou, de jiu-jitsu, né? Ainda estou quase chegando na roxa. Mas imagina eu grudando com o cara lá. É melhor eu passar um fogo nele, né? Eu não quero, mas ele está correndo esse risco. Né? Ele entrou em casa, ele está correndo esse risco. Então, assim, isso eu peço a Deus que eu nunca precise. Mas o jiu-jitsu a gente defende o seguinte, que o jiu-jitsu não é para o forte bater no fraco, mas é para o forte proteger o fraco. Então é assim, é para proteção, porque o mundo é perigoso e a gente não chegou na Nova Jerusalém. Então eu sou a favor desde que seja capacitado, inclusive o pastor gosta, acho que eu sou um homem piedoso, inclusive ele até indica quando sai da igreja dele para ir para mim. Agora eu espero que ele não mude de opinião por eu andar armado. Não, eu não vou nunca duelar com o senhor, porque eu já não... Tem aqueles duelos. Mas a questão toda, eu concordo. Eu acho que são de escolhas que as pessoas fazem, né? Sim, dá liberdade. Países, eu entendo isso. Só que o que eu vejo é isso. Assim, quando eu vejo os exemplos na Bíblia da igreja, na Bíblia tudo, não tem. Você não vê Paulo, Pedro, e com perseguições severas, usar arma de forma nenhuma. Entendeu? Isso eu não vejo. E tem uma coisa também, assim, que eu creio que Deus pode permitir.
que uma pessoa age de uma forma terrível. Lógico que eu tenho que ter prudência. Minha casa fechada e tudo. Só que Deus pode permitir que alguma coisa fora do meu controle aconteça. Né? Como que eu vou agir com isso? Se eu tiver que defender minha filha e morrer por ela, morrer pela minha esposa, ou morrer pelo irmão mesmo, né? Uma das coisas que Martin Luther King transformou a vida dos negros e do racismo nos Estados Unidos foi isso. Quando um negro estava apanhando, e tinha duas visões dentro dos Estados Unidos. Tinha o Malcolm X, né? Malcolm X, que era muçulmano, né? E o que ele falava é o seguinte: bateu, levou. Se uma pessoa age com racismo contra um negro americano, Malcolm X, tanto esses americanos que põem fogo em tudo lá, que são negros defendendo a causa, eles são assim. Esse é o pensamento deles. Martin Luther King veio para um lado diferente. Então, quando um negro estiver apanhando, se atira em cima dele para proteger. E aí a lapada vem no outro. Então, ele era um pastor, né? E ele era pacifista. E a maneira dele lutar contra a opressão americana, porque as armas também eram usadas para isso, para matar e tudo, era a questão da outra face e de se submeter até mesmo uma situação difícil. Mas eu respeito, entendeu? E assim, se aprovar, eu não compraria. E peço a Deus que não precise nem usar. Agora, para mim lutar com uma pessoa, tomar arma para não agredir uma outra pessoa, talvez. Eu não sei se eu teria coragem de entrar na frente de um tiro, mas às vezes na ação que Deus exerce sobre a nossa vida, Ele nos permite, às vezes, um sacrifício nesse. Uma comparação muito legal que uma vez eu ouvi, eu achei interessante para mim, fez muito sentido, foi assim, olha, essa caneta ela foi feita para escrever, mas não posso usá-la para matar. Um carro, ele não foi feito para matar, mas você pode usá-lo para matar. A faca não foi feita para matar, mas você usa ela para matar. E a arma? Ela não... Daí eu vi o cara falando, né? Daí a moça falou assim, ela foi feita para matar. Não. Ela foi feita para defender. Essa arma me defende. Eu nunca usei ela para matar. Eu nunca matei ninguém com essa arma. Né? Ela sempre esteve aqui, ela sempre me defendeu. Nunca matei ninguém com ela. Mas se algum dia, para me defender, ela precisar matar, lamentavelmente ela vai matar. Né? Então, algumas analogias, se nós fizermos, né, e usarmos de forma correta, talvez possa ser mudado isso daí se usarmos de forma correta, se tiver critérios muito rigorosos. Como é? Né? Os critérios são muito rigorosos. Eu, para tirar o certificado de atirador, caçador e colecionador, é muito critério. Então, assim, os critérios têm. E diga-se de passagem, a minha arma é legal, as munições são tudo dentro da lei. O transporte é feito de forma correta a partir desse novo decreto e tudo assim. Mas, assim, rapidamente, mas o pastor ia citar um texto e eu quero usar ele, né? Lucas 22:36 fala assim: então lhes disse, agora, porém, quem tem bolsa, tome, como também alforje, e o que não tem espada, vende a sua capa e compre uma. É difícil interpretar esse texto. Mas eu penso... Não era quem tem duas capas venda uma capa? Isso, basicamente. Aí fala, vende e compra uma 9mm, né? Mas aí eu quero... É difícil, né? Porque pode ser uma alegoria, porque depois ele conta uma certa parábola e tal. Mas assim, qual é a ideia? Por exemplo, o cristão, aí eu uso o texto rapidamente, de Apocalipse capítulo 3, versículo 7, concluo, né, o que eu quero falar sobre isso. Apocalipse 13, 7 fala da besta, né, fala assim, e foi-lhe dado, o anticristo, também, que pelejasse contra os santos e os venceste. E aí, tá, o que acontece? Então, o anticristo na época de João era Domiciano, na época de Paulo era Nero. Então ele fala assim, cara, quem que vai prevalecer é o Estado, o anticristo, vai vencer você. Mas você tem que andar armado, porque eles iam trafegar em locais
que eles iam pregar o evangelho, mas assim, pessoas que iam assaltar eles, pessoas, né, o lugar era hostil, né? Conta-se a parábola do bom samaritano, que ficavam, por exemplo, quando fala covil de ladrões, era uma região de Jericó, que ali os ladrões faziam tudo que tinham que fazer, e depois migravam e faziam os covis ali era o esconderijo. E ali eles ficavam, e aqueles pessoas com famílias ali passando, se não tivesse alguém com uma espada, por isso que ele falou, vocês têm um alforje, eles vão roubar o seu alforje. Se tiver... Então tem 2, eles vão pegar os 2. Então vende um e tem uma espada para proteger esse outro um. Então, a ideia era uma proteção para que eles conseguissem concluir a missão, que era morrer. Então, porque aí eu concluo, por exemplo, lá em Apocalipse 13:7 fala que no final a gente vai chegar a uma perseguição tamanha que o próprio anticristo, talvez o próprio Estado, né, vai nos vencer. Aí vai ser um prazer, não lutar, não levantar arma, mas vai ser um prazer morrer pela causa de Cristo, como foi os primeiros. Lembra de Tertuliano? Não, Policarpo, quando ele estava, todo mundo tentando fazer alguma coisa, não permita que isso aconteça, deixa eu morrer para a glória de Deus. Então, isso vai acontecer. Por quê? O anticristo vai lutar contra nós e vai nos vencer, mas ele não sabe que somos, sabe sim, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Né? Então, esse é o equilíbrio. Esse é o equilíbrio. A questão, assim, que eu queria falar, que quando Cristo veio, e quando ele faz acho que a segunda multiplicação dos pães, está relatado lá em Marcos, as pessoas se levantam para colocar ele como rei. Né? Qual a ideia do judeu com relação ao Messias? O Messias viria para conquistar. Né? Então, para conquistar de quem? Naquele momento era o Império Romano. Ele vinha para pegar o povo judeu, armar, porque a história do povo judeu é assim, Davi era um rei guerreiro, né? É um rei que vinha e vencia as batalhas contra os inimigos do Senhor. E era realmente batalhas terríveis, né? Mas quando Jesus veio e quando ele fala o texto de Isaías, ele não fala com relação à parte dele conquistar. Né? Veio Davi ao cego e tal. Ele não fala com relação a essa questão da conquista, porque naquele momento Jesus veio estabelecer o reino, e o reino dele é um reino de justiça, paz, amor, né? E é nesse aspecto que as pessoas esperavam realmente, agora a gente vai vencer todos os nossos inimigos. E Jesus fala, não é isso. Aí que ele fala também, orai pelos vossos inimigos, fazer bem, que se persegue. Então, essa visão cristã, para mim, é muito preciosa, entendeu? E quando Jesus coloca isso para os discípulos, as pessoas ficam perdidas. Então, o Messias não veio para conquistar? Para devolver aquilo que nós tínhamos. Porque o Davi, ele conquistou muita coisa. Depois Salomão conquistou, e depois os reis foram se perdendo. Por quê? Porque, na verdade, os reis, alguns eram tementes a Deus, outros não. Então, variava muito. A derrota e a vitória do povo judeu era muito baseada no relacionamento que eles tinham com o Senhor. Quando Jesus vem, ele mostra para nós uma questão do relacionamento, e fala assim, agora não, agora vocês já estão no reino. Nada tira a gente do reino. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nada. Porque hoje, quem creu em Cristo está salvo. Não tem essa questão de perda de salvação, não existe. Perseverança dos santos, o pastor defendendo aqui. Sim. O Armínio cria nisso também. Entendeu? Se ler Armínio, você vai ver. Mas a interessante. Essa é um outro debate. Você está querendo me espetar. Não, nós vamos arrumar uma outra para essa, hein? Eu vou trazer também o Romário aqui, que isso aí daí vai dar pano pra manga, hein? Missionário. Mas aí, o que eu estou falando é essa questão, para mim, e aí quando a gente vê a igreja em Atos, ela não pega em arma em momento nenhum. Entendeu? E era o governo mais cruel do que a gente tem hoje. Tá? Talvez não é mais cruel do que Mas uma coisa que eu acho assim, tremenda, essa questão mesmo de Paulo. Saulo de Tarso. Pegava o cristão pelo cabelo, arrastava e tudo. Ele queria, a ideia dele era matar se for possível. Entendeu? Porque ele era zeloso. Ele achava que aquelas pessoas estavam saindo do judaísmo. Ele não estava saindo do judaísmo. Na verdade, eles não entenderam que o Jesus é o Messias. Então, a ideia dele era realmente trazer a força ou matar. Né? Quando ele entende o Evangelho, aí tudo clareia. Tem aquele encontro com o Senhor, e aí ele passa
a agir de uma forma totalmente diferente. E a questão dele, da luta com relação a todas as perseguições, é uma questão de confiar totalmente, plenamente no Senhor. Ele foi apedrejado, ele sofreu pra caramba, mas nunca você vê a igreja pegar armas para se defender. Pode ser que exista espada de um tipo de situação, que eu ver um cara na minha casa, eu vou pegar uma faca, eu vou defender o que eu puder. Eu não tenho uma arma, né? Não sei atirar como o pastor Guilherme. Depois ele me ensina, né? Mas... Vou levar o senhor no clube de tiro. Foi então, o terceiro colocado aí no campeonato. Então, eu no exército eu era o primeiro atirador. Então, e que é o senhor que vai me ensinar, então. Tá. Mas assim, são coisas, debates, né? O John Stott acreditava com relação a... Mas muito mais do governo defender e não a população. Mas eu respeito a posição do pastor, mas a minha percepção com relação ao cristianismo... Eu também, com certeza. E aqui, teria mais pano para manga. Só que nós vamos deixar para uma próxima oportunidade. Eu quero aqui, de verdade, agradecer vocês e para quem... Vou encerrar, vou dar início aqui ao encerramento da mesma forma que iniciei. Né, o pastor Manuel, já estou com ele já na igreja. Depois disso eu não sei se ele vai para outra, tá? Não, de jeito maneira. Olha, e se for eu vou ficar contente, porque eu vou falar, tá lá perto, vou me livrar do espinho, na carne, meu. Já estou já na igreja já há uns 15 anos já, né? E muito feliz realmente. O pastor Guilherme mora muito próximo lá da drogaria da minha esposa, e eu falo que é um grande exemplo ali para mim, porque eu acompanho de muito próximo o trabalho que ele faz nas mídias sociais, e também na época da pandemia, bem sutilmente eu pude contribuir com o grande e maravilhoso trabalho que ele fez junto à comunidade ali próximo. Eu pude ver o quão próximo ele trabalhou ali com as pessoas, dentro da casa das pessoas, em muitos momentos quase ressuscitando muita gente, literalmente, com apoio de médicos, nada foi de achismo, inclusive com muita oração. Gente, é um trabalho aqui que, se eu for falar realmente o que ele fez, no meu primeiro programa o YouTube já derruba. Literalmente. Mas eu pude ver realmente o Espírito Santo agindo ali, sabe? E o que o pastor Manuel também, ele me ajudou no meu crescimento pessoal, nas minhas dificuldades que eu passei na minha vida. A presença dele dentro da minha casa, assim, são pessoas sensacionais que no meu primeiro dia aqui não poderia ser outras pessoas aqui comigo, sabe? Que realmente me mostraram o agir de Deus pelas ações deles, na vida deles. Eu quero realmente agradecer vocês aqui, quero que vocês saibam que eu os acompanho de perto, que vocês realmente são pessoas que eu vejo o quanto vocês permitem ser ferramentas de Deus, né? Sem vaidade, e simplesmente se permitam ser realmente servos de Deus. Isso é gostoso de ver e gostoso de participar um pouquinho disso. Muito obrigado, Deus abençoe. Cara, foi uma satisfação, foi um bate-papo gostoso. Espero que a gente tenha outras oportunidades, que vocês me permitam mais isso daqui, hein? Sempre à disposição, agradeço demais a oportunidade, foi um prazer estar com vocês, e você falando dessas coisas, eu passo um filme, e não foi pouco que vocês me ajudaram, não. Eu louvo a Deus, e não fazendo propaganda para essa farmácia não, mas é drogaria familiar de fato, é uma família ali que, se a gente contar, né, Rodrigão, mas Deus nos abençoou tremendamente. Deus seja louvado pela sua vida, sua esposa, da Denise lá, e todo o pessoal. Sou grato por vocês, de fato. Amém.
Eu quero agradecer, não sei se o pessoal vai querer o outro, não. Pelo menos da minha parte, na Pastor Guilherme, foi bem, graças a Deus. Que Deus abençoe muito ele. Eu falei, a gente começa com um fracasso, depois Deus dá o sucesso. Mas foi muito bom, eu quero agradecer ao Senhor pela possibilidade que Ele deu da gente estar aqui. Eu sei que a gente às vezes tem algumas ideias, algumas coisas que aquilo que foi bênção foi que o Senhor nos usou, mas aquilo que é errado pode pôr no nosso crédito, porque a gente erra muito mesmo, porque nós não somos perfeitos. Mas o nosso Senhor, Jesus Cristo, é o que faz a gente caminhar. E Ele tem misericórdia de nós todo dia, cada manhã, e Ele vem agindo na nossa vida e que a gente possa ser um instrumento dele sempre. Eu clamo muito. Quero agradecer pelo convite, pelo pessoal aqui. Tá? Obrigado por tudo. E para você ir de casa, ora por nós. Tá? A gente precisa muito de oração. Essa semana eu falei com um pastor e ele falou assim, pastor, a gente precisa caminhar junto. A gente precisa caminhar junto. A gente precisa muito de exemplos e modelos, né? E a gente tem que ser modelo e exemplo. Que a gente possa se parecer mais com Cristo cada dia. Amém. Deus abençoe. Isso aí, galera. Então, vocês sabem, toda terça-feira, das 20 às 22 horas, Vale Mais. Valeu? Forte abraço. Deus abençoe. Marcelinho, valeu!